Fala galera conectada aqui no nosso canal Fúria Rubro-Negra, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E o Flamengo empatou em casa com o Cruzeiro, foi um empate com gosto de derrota. Gabigol perdeu um pênalti, o Flamengo não foi bem e se não fosse o gol de Ayrton Lucas, poderíamos ter perdido em casa para o Cruzeiro, isso mesmo. O Flamengo não fez o dever de casa e eu separei aqui para vocês um corte do Linha de Passe lá da ESPN para a gente estar aqui reagindo juntos. Mas antes, deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. Bora lá! Seja bem-vinda, tem Linha de Passe sim hoje para falar dessa abertura de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. A gente começa com um empate entre Flamengo e Cruzeiro, 1-1 no Maracanã. Eu acho que eu vou começar com o Prates, porque é o aniversariante ontem, pra cá né? hoje para isso. Não é? Vamos ouvir o Prates, aniversariante ontem. Quantos anos, uma boa Prates? leitura de jogo. 41. 41 aninhos, Rafael Prates, parabéns, fala a muita verdade. saúde, felicidade, muito obrigado. tudo de bom pra Deixa você. eu colocar aí, galera, esse logo aí por causa dos direitos autorais aí, Você pra vê, não já, derrubar e o no vídeo, final do valeu? programa a gente canta parabéns, porque o Prates fica bem à vontade com isso, eu gosto disso. Prates que, Quem será? Prates que no 360 é conhecido como o tático. O tático, muito bem. Prates. O Rafael Prates? Desculpa, Calçado. Tático Rafael Prates, vou começar por você. Conta pra gente esse jogo. Fala pra gente sobre essa partida, sobre mais um jogo em que o Flamengo fez jus ao seu apelido de arame liso. Tudo bem, William? Boa noite, companheiros, boa noite aos fãs de esportes. O jogo do Maracanã começa com um gol que é muito cedo, né? Um belo gol do Marlon pro Cruzeiro. E esse gol no primeiro tempo, claro que ele vai mudando o rumo da conversa, o rumo da partida também, né? A partir dali o Cruzeiro defende-se até com uma linha de 5. O Wesley no primeiro tempo foi muito mais um lateral direito que um atacante por aquele lado do campo. E a gente viu o Flamengo de novo com dificuldade para enfrentar times que se fecham bem, que se defendem bem perto da própria área, perto do próprio campo. O Flamengo do primeiro tempo era um Flamengo de muito lançamento, um Flamengo de muita bola longa, que não é muito a cara desses jogadores principalmente. Pode ter virado a cara do time recentemente, mas dos jogadores não é muito a cara jogar assim. E o Flamengo consegue o gol, né, depois de perder um pênalti com o Gabriel, em um lance que é muito do Wesley, lateral direito do Flamengo. Isso. Né, que a torcida muitas vezes critica, erra tecnicamente algumas jogadas. 90% do gol é dele. A jogada é muito dele, né? De um lateral, a bola atravessa a área, vai para outra lateral, né? Para o outro lateral, no caso, o Ayrton Lucas, e o Flamengo empata. O empate do primeiro tempo, eu não posso falar que não foi merecido, porque o Cruzeiro faz o gol e se retrai muito, não joga mais. Acho que faltou jogar mais no primeiro tempo. Então, por essa insistência, mesmo com dificuldades, o Flamengo mereceu empatar. O segundo tempo, William, aí foi lá e cá. Uma pra lá, uma pra cá, uma pra lá, uma pra cá. Ficou 1-1, mas poderia ser 2-1 pro Cruzeiro, que foi até melhor em grande parte do segundo tempo. No final, o Flamengo criou 2 chances muito boas, uma com o Cebolinha, uma com o Gabriel, na reta final da partida. Mas eu gostei mais do segundo tempo do Cruzeiro. Achei o Cruzeiro mais incisivo no jogo, mais próximo de ter feito o segundo gol. Então, no saldo geral pro Flamengo, 1-1. Tá de bom tamanho e olhe lá. É mesmo? Você acha que o Flamengo tem que comemorar o empate? Eu acho que o empate ficou, pelo geral, pelo segundo tempo principalmente, melhor para o Flamengo do que para o Cruzeiro no Maracanã. Vamos com o Breler, já que é um retorno também, né? Botar o cara pra trabalhar. Depois de 70 dias rodando o mundo por trabalhar. aí, né, Calçado? Vamos colocar o Breler. O cara passou pelos 5 continentes de férias. Nossa, impressionante. Rodou o mundo. Deu a volta do mundo, ao mundo em 70 dias. Passei em Londres, em sua homenagem. Que você adora, né? Sem querer. Ai. Espirrou e caiu lá, sem querer. Coisa, hein? Você acha que o Flamengo tem que agradecer esse empate? Porque eu tô ouvindo isso muito no Corinthians, né? Empata, que bom. O empatezinho já foi ótimo. Você acha que o empate com o Cruzeiro no Maracanã hoje caiu no colo do Flamengo? Bom, pelas circunstâncias do jogo, o empate caiu do céu para o Flamengo. Porque ali no segundo tempo se desenhou uma vitória do Cruzeiro. O Cruzeiro, para mim, mereceu vencer o jogo. Consegue, de certa forma, equilibrar no primeiro tempo com o Flamengo. Não foi um jogo em que o Flamengo teve uma superioridade, amassou, pressionou a ponto de merecer uma vitória. E no segundo tempo, pelo modo como o Pepa conseguiu mexer no time, o Cruzeiro criou muitas situações para vencer. O ponto mexeu melhor que o Sampaoli. Não, então... ponto. E ali o Sampaoli com um banco até com mais opções de variação. Esse é um nem ponto. tanto de qualidade, porque o Flamengo tem desfalques pesados, como a Arrascaeta, mas ainda assim, em termos de variação, ele tinha mais opções. Mas o Pepa foi mais cirúrgico, porque ele coloca o Stênio, um jogador que foi mais efetivo que o Wesley, e não só por característica, mas ele mantém a pegada do time. O time continuou numa boa rotação, enquanto o Flamengo caiu demais. E aí o Cruzeiro termina o segundo tempo com quase o dobro de finalizações do Flamengo,
11 para o Cruzeiro e 6 para o Flamengo, que só acertou uma bola no gol, muito pouco para um time que joga em casa, e foi completamente apático. Essa apatia do Flamengo, que de certa forma é contagiante. O torcedor no Maracanã, por volta dos 30 do segundo tempo, a torcida do Cruzeiro em minoria, calando o Maracanã, porque o torcedor, de certa forma, não enxergava em campo uma equipe vibrante, uma equipe com capacidade de reação. O Flamengo murchou completamente. E eu vejo que não é só uma apatia dos jogadores que não querem jogar, do técnico que mexeu mal, mas sim de um time que não responde fisicamente. O Cruzeiro hoje, no segundo tempo, teve uma imposição tática, é um time hoje mais ajustado que o Flamengo, mas sobretudo uma imposição física. E isso endossa muito do que o Sampaoli tem falado. O Flamengo tem problemas físicos. E não é só problema de lesão, que perde o Léo Pereira de novo, precisa colocar o Davi Luiz que teve seu contrato renovado hoje pela cláusula automática. Né? Completou 45 minutos. O cara que fez o contrato é bom. Contrato renovado, muitos torcedores podem chiar. O cara que fez o contrato deveria ser mais questionado do que o próprio Davi Luiz. Só isso. Mas tá assinado, o jogador renovou, precisou entrar em campo. Não, é culpa do Davi, é bom que se diga. É isso, é culpa dele. Eu tô falando, culpa de quem fez. Agora, em termos físicos, é um Flamengo que sofre sim, isso precisa ser admitido por todos. Não é para colocar na conta do jogador de que não quer jogar, de que falta raça, mas de assumir que o Flamengo precisa evoluir nesse aspecto. Porque sem o físico, o Sampaoli, que tem essa característica de ser um técnico intenso, de buscar algo que o Pepa conseguiu no jogo, que foi uma linearidade de intensidade, isso daí, de certa forma, vai minar o trabalho do Sampaoli, assim como minou de outros técnicos. O Flamengo, como não consegue ter uma boa preparação física desde o início da temporada, não consegue manter jogadores inteiros, tem uma sequência de desfalques, e quando o técnico começa a enxergar o horizonte, perde mais gente, fica muito complicada a vida do treinador. Então hoje foi resultado, a atuação, principalmente no segundo tempo, de um time que não responde fisicamente e, de certa forma, isso vai respingar no aspecto tático e técnico. Sabe o que é impressionante? A gente olhando esse retrospecto aqui do Flamengo, Pedro, parece que o Flamengo, ele joga quando ele quer. Isso pode dar a entender que os caras, né, não jogam, não estão a fim de jogar, não é bem isso, mas quando o Flamengo enfrentou o Fluminense, era coisa de tomou 4-1 na final do Campeonato Carioca e tal, etc., aquela mobilização e tudo. Jogou o melhor jogo sob o comando do Sampaoli e talvez sob o comando até do Vitor Pereira, talvez o melhor jogo do Flamengo nesse ano, talvez isso. Quando o Flamengo perdeu para o Maringá, 2-0, aí, não, pelo amor de Deus, não podemos passar essa vergonha, a gente tem que dar uma resposta e tal, etc. e tal. Aí foi lá, fez 8 no Maringá. E hoje, um jogo absolutamente apático, um jogo assim, em alguns momentos, sangrando os olhos do torcedor do Flamengo. E aí, quando... E detalhe, tá um jogo que não tava difícil de ganhar, tá? Não estava difícil de ganhar. O Cruzeiro começa a ficar mais perigoso, começa a estocar, criar chances e tal, etc. Lá pro final do jogo, aí o Flamengo, opa, peraí, tem que fazer alguma coisa aqui. E aí quando o Flamengo chuta mais a gol, quando o Flamengo é mais incisivo, só que aí tinha o quê? 10 minutos? 5 minutos? Acabou o jogo. Então assim, são espaços, são momentos, são necessidades. Será que não dá para ser um pouquinho mais linear? Ninguém está imaginando que o time seja brilhante, incrível, com um aspecto físico pesando tanto. Mas não dá para ser melhor já não, Pedro? Tudo bem, William? Abraço a você, Calçade, Breiler de volta, ao querido Rafael Prates, de aniversário ontem. Eu só acho uma coisinha diferente. Eu não acho que o Flamengo escolhe quando quer jogar. Eu acho que o Flamengo não consegue jogar. Eu acho que é diferente. O Flamengo por mérito do adversário ou por demérito do Flamengo? Um trabalho que ainda está num estágio muito inicial, você tem pouco tempo para treinar e quando eu falo não consegue jogar, você olha para o Cruzeiro do início do jogo, acho que o Cruzeiro até superestimou demais o Flamengo na primeira etapa, respeitou demais depois do primeiro gol. É natural recuar essa linha de 5 no Maracanã talvez, tanto que na volta do intervalo, o próprio Wesley, que é quem dá esse balanço dele de 5, o Pepa pega e solta ele para fazer o terceiro atacante. O Cruzeiro fala, opa, dá para espetar esse time aí. O Cruzeiro espeta bastante. Você olha para o Cruzeiro, que era um debate que a gente tinha ontem do pré-jogo, você sabe que o Cruzeiro sabe como ataca. Quando ele resolve se propor, aí é o jogo. Você olha para o Flamengo, eu não acho que é que ele escolhe quando joga. Ele até quer jogar mais, mas ele não consegue. O Flamengo do primeiro tempo, ele tem uma mudança de comportamento em relação ao último jogo, que aí sim eu acho muito apático. O Flamengo até tenta pressionar. O Flamengo pressiona, chega, tenta causar alguma dificuldade.
quando tem a bola, o gol do Wesley, para mim, ele é um ponto fora da curva do primeiro tempo, porque é um gol que começa na esquerda, balança rápido para a direita, como o Cruzeiro tinha feito no gol dele, balança para a esquerda, tem a construção aproximada, né? Muito bonita do gol. Aí balança, aí o Wesley ganha, num raro lance que o Flamengo vence uma disputa de 1 contra 1. Aí o Wesley ganha, vai ao fundo, que é uma característica dele, cruza, o Gabriel atrai a marcação, não consegue pegar ali, o Ayrton Lucas fechando. É um lance isolado, porque o Flamengo com criação, o Flamengo diante de uma linha de 5 do Cruzeiro, muito bem blocado, uma linha de 5, quase que uma segunda linha de 5, ali, às vezes de 4, o Flamengo tem muita dificuldade, então dificuldade para criar no segundo tempo, e aí o Cruzeiro mexe para vencer, inclusive. Isso é muito interessante do Pepa. Dentro do Maracanã, o Cruzeiro mexe para vencer. Depois até dar uma recuada, se não me engano, a entrada do Alisson ali. E aí você fala, mas o Flamengo teve chance no final do jogo. Teve chance muito mais pela trocação que foi o Cruzeiro se lançando e o Flamengo aproveitando espaço do que exatamente botou a bola no chão e se organizou. Então acho que o que fica do jogo de hoje acho que o empate está de bom tamanho, porque o Cruzeiro poderia ter vencido, o Flamengo também poderia ter vencido, mas ficou de bom tamanho. Mais um jogo onde você nota uma dificuldade do Flamengo em criar. E aí eu paro para ver o que vem pela frente, vem a Copa do Brasil. Foi uma grande exibição do Flamengo contra o Fluminense, mas quanto é que foi o jogo? 0-0. Você precisa criar nesse próximo. É e aí você vai ter dificuldade porque talvez você não tenha a bola como você acha que você tem em outros jogos. Então é um pouco preocupante por isso. Se você para pensar numa 8ª rodada, o Flamengo em tese, em casa, eu tenho a bola, eu crio, eu dito. Não está acontecendo mais isso. O Flamengo tem dificuldade para jogar, o Flamengo tem dificuldade para criar, não tem mecanismos tão claros, a bola roda de um lado, roda para o outro. O São Paulo tenta mexer para vencer, talvez acho que demorou um pouquinho no Vitor Hugo, mas tenta colocar o Cebolinha para abrir o campo, porque tinha dificuldade, e não consegue. O Flamengo tem dificuldade para criar. Quando cria, é algo de um lance que o Wesley venceu num contra 1, que não estava sendo comum, tenta bastante menino. Uma escapada ali depois de segundo tempo, que o Cruzeiro também acabou se lançando. Não é que tem um jogo muito bem condicionado para a criação. Isso eu acho que preocupa, mais do que o resultado. Porque se sai um gol ali no final, 2-1, opa, o Flamengo venceu. Mas foi um jogo com problema de criação. Acho que esse tem sido um ponto sensível de um São Paulo que, em tese, costuma pressionar, ter intensidade, ter a bola e criar. E é isso aí, galera. O Flamengo, sem o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, tem encontrado muitas dificuldades aí para criar, né? E o Gabigol perdeu pênaltis, perdeu alguns gols, chutou muito fraco, como tem feito em outras partidas. O Pedro não apareceu mais uma vez, porque a bola também não tem chegado ele sem esses meias de criação que é o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, e o Flamengo está à mercê desses jogadores. E até quando? Será que vai contratar na janela de transferência alguém realmente para o lugar desses caras, para não ficar à mercê e o Flamengo ficar sem um meio campo de criação? Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, se inscreva em nosso canal e até o próximo vídeo. Valeu!